A paz, igreja. A paz, igreja. Glória a Deus. Desculpa pela voz. Não sei, mas desde manhã eu estava me sentindo mal, com frio. Ficava debaixo do sol, mas mesmo assim eu sentia frio. Eu sentia uma opressão na minha alma, no meu espírito, na minha carne também. Não estava entendendo o que estava acontecendo. Aí, aqui no culto, quando o grupo de louvor estava cantando, comecei a orar em línguas e o Espírito Santo me encheu, me fortaleceu e agora estou com calor, né? Mas não vou tirar a blusa. Então por isso que a minha voz está um pouco rouca, porque estava orando para o Espírito Santo me fortalecer. Amém? Mas estão conseguindo me ouvir? Tá tudo bem? Qualquer coisa eu chamo a minha esposa Júlia para traduzir. Aí eu falo em francês que fica melhor, né? Mas creio que vai dar tudo certo. Estamos hoje no último dia dessa campanha gloriosa, maravilhosa sobre o avivamento. Eu não pude estar nos outros dias, mas eu não deixei de ver os cultos, de ver as pregações. E meus irmãos, quem foi abençoado durante essa campanha? Quem foi abençoado de verdade? Amém. E eu creio que esta noite nós seremos abençoados mais uma vez. Esta noite eu quero colocar ênfase sobre um aspecto do avivamento. Mas antes disso, eu vou pedir para cada um ficar de pé e vamos orar um minuto, só um minuto. Esta noite, nosso espírito precisa estar conectado ao trono de Deus. A Bíblia fala no livro de Timóteo que toda palavra é inspirada e proveitosa para quê? Para ensinar, para retarguer, para corrigir e instruir em justiça. Para tornar o homem de Deus o quê? Perfeito e para que ele esteja perfeitamente preparado para todas as obras. Amém? Então esta noite é preciso que essa palavra tenha esse efeito na nossa vida, tenha esse efeito no nosso caminhar com o Senhor. Então na tua posição você vai orar, você vai falar: Espírito Santo, me ajuda a estar conectado esta noite. Me ajuda a estar conectado à palavra, conectado à tua presença. Que o meu coração seja uma terra fértil esta noite. Que meu coração seja uma terra na qual esta semente poderá dar muitos frutos. Ora ao Senhor. O hino dos céus, o hino da criação, a glória está aqui. Entoou o hino dos céus, o hino da criação, a glória está aqui. Clamo santo, 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 é o nosso Rei, a glória está aqui. Clamo santo, 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 é o nosso Rei, a glória está aqui. Yahweh, 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 clamo santo, 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 é o nosso Rei, a glória está aqui. Clamo santo, 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 é o nosso Rei, a glória está aqui.
Yahweh, Yahweh, oh my Lord. Aqui estamos, Espírito Santo. Aqui estamos, Espírito Santo. Esse encontro é teu, Espírito Santo. Esta noite é tua, Espírito Santo. Toma controle, Espírito Santo. Venha dispor nossos corações, nossos espíritos e as nossas almas esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Oh, mighty Lord. Oh, mighty Lord. Durante as outras quartas-feiras, os pregadores colocaram a ênfase sobre a necessidade, a importância de sermos avivados. E como o avivamento não é alguma coisa que acontece uma vez só, mas é um estilo de vida. O cristão tem que ser avivado. Não tem cristão sem avivamento. Esta noite eu quero colocar ênfase sobre outro aspecto do avivamento. Não sei se já colocaram o tema, ok? A ascensão da igreja. A ascensão da igreja. Esta noite eu quero colocar ênfase sobre o avivamento da igreja. A igreja não como quatro paredes, mas a igreja como a eclesia, que é a comunidade de pessoas que foram resgatadas pelo sangue de Jesus, que foram salvas pelo sangue de Jesus e têm em comum uma única coisa, que é a fé em Jesus Cristo. Amém? A ascensão da igreja, a ascensão do corpo de Cristo, o avivamento do corpo de Cristo. E esta noite, para nós aprender um pouco mais, né, sobre o avivamento da igreja, precisamos voltar às nossas origens. Amém? Então vamos pegar esta noite o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 40. Só acho que vou precisar tirar a camisa, que eu estou com muito calor agora. Amém? Atos dos Apóstolos 2, versículo 40. Podemos fazer a leitura juntos? 2, 3, 3, 2, 1. Vamos lá? Versículo 41. Quarenta e dois, 43, perdão. Amém. 44. Amém. Quem lembra mais ou menos o que aconteceu aqui, um contexto? Aqui os apóstolos, depois que nosso Senhor foi para o céu, deixou a instrução para eles permanecerem no cenáculo, orando, esperando o Espírito Santo descer. E eles fizeram isso, e quando o Espírito Santo desceu no dia da Pentecoste, e o povo que estava lá começou a se questionar o que estava acontecendo, se eles estavam doidos e tal. O apóstolo
Pedro começou a ensinar, começou a dar testemunho do que aconteceu, deu aquela magnífica palavra, né? Predicação, e depois disso perguntaram o que eles tinham que fazer, e ele deu essa instrução. Mas o que nos interessa esta noite é a segunda parte. Na segunda parte nós temos os pilares que tornam, que fazem com que uma igreja vive avivada, onde no avivamento e impacte a sua comunidade, impacte a sua geração. Amém? Nós precisamos hoje mais do que nunca que as nossas igrejas, que o corpo de Cristo esteja avivado. Quando eu falo corpo de Cristo, eu falo primeiramente da igreja, que eu vou chamar esta noite de microigreja, que são cada células, cada igreja, e o corpo de Cristo de uma forma geral. Cada corpo de Cristo, cada corpinho, microigreja, precisa ser avivada, e o corpo inteiro como um todo, cuja cabeça é Jesus Cristo, esteja também avivada. Irmãos, a igreja hoje em dia é o motivo pelo qual as trevas não tomaram o controle inteiramente da terra. É graças à igreja. É graças à igreja. A igreja hoje é ela que faz obstáculo entre o mundo, entre as almas e o mundo das trevas. É a igreja. E hoje nós vemos que, infelizmente, nossas igrejas se tornaram covil de ladrões, palco de, não vou usar o termo, mas se tornaram circos. E é também o motivo pelo qual nós percebemos que o mundo das trevas tem avançado tanto, tem conquistado tantos territórios. Porque quem deveria fazer a defesa, quem deveria estar na brecha, quem deveria fazer obstáculo, na verdade não está. Por isso que o mundo das trevas está avançando tanto, tanto. E quando lá atrás o profeta Joel profetizou sobre o derramado do Espírito Santo, era também para isso, para que a igreja, para que o corpo de Cristo seja avivado nos últimos tempos, para poder também resistir às obras do inimigo, às obras de Satanás. Mas infelizmente a igreja não está. Esta noite, o peso que o Senhor coloca no meu coração é que esta igreja e cada membro dela saiam daqui avivada. Irmãos, eu digo para vocês, é uma bênção estar numa igreja que ainda prega a verdade, porque igreja tem muitas, mas infelizmente não todas são contadas como corpo de Cristo. Infelizmente. Então, aqui na passagem nós temos os pilares para o avivamento da igreja. E como primeiro pilar, eu destaquei a comunhão barra o amor. Uma igreja, vou tentar correr um pouco porque hoje eu não vou passar tanto do tempo que na última vez. Então, segurar, está difícil, mas eu vou segurar. A comunhão, o amor. Irmãos, infelizmente, o amor, que é o mais importante dos mandamentos, que é o primeiro fruto do Espírito Santo, tem faltado muito nas igrejas. E a Bíblia fala que um reino dividido contra si não pode subsistir. Nós somos um corpo, os apóstolos têm enfatizado isso. Somos um corpo, a igreja foi pensada por Jesus como um corpo, onde cada membro desempenha a sua função, mas um corpo unido em comunhão e baseado no amor. Mas infelizmente nossas igrejas hoje em dia, dentro da igreja, a gente vê e percebe essa carência do amor. É o irmão contra o irmão, a gente finge se amar, mas na verdade no fundo é uma briga, é alguma coisa que a gente tem no coração contra o irmão, é grupinho contra grupinhos, e a gente finge estar
em comunhão. Mas infelizmente, se não reina realmente esse amor entre nós, não tem como o Espírito Santo derramar, descer sobre nós, para que sejamos avivados e possamos impactar a nossa geração. Infelizmente, são coisas tão básicas, mas na verdade são cruciais e primordiais se queremos tocar aquelas dimensões que os apóstolos tocaram e conseguiram na primeira pregação converter mais de 3.000 pessoas. Vamos voltar um pouquinho. Mais um pouco. 40. Voto 41. Bom, acho que mais para frente, mas enfim. Os apóstolos, a primeira igreja, a igreja primitiva, um dos princípios basilares dessa igreja era o amor e a comunhão. A Bíblia fala que não tinha essa de meu e teu, eles dividiam tudo. Eles permaneciam juntos em comunhão, em amor, preocupados pelos outros. E essa união fazia com que eles eram um grupo forte e poderoso. Mas se não tem essa união entre nós, infelizmente, a gente não pode clamar, buscar o Espírito Santo, derramar sobre nós, sobre a igreja ficar avivada. Mas não existe, não tem essa união, não tem esse amor que o Senhor falou que era o maior dos mandamentos. Infelizmente. O segundo pilar é a verdade. A verdade, você pode colocar 1 Timóteo 3:15. A verdade. Timóteo 3:15. Bom, 1 Timóteo. Isso. Aqui a Bíblia nos fala o quê? Mas se te dá para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, a coluna e a firmeza da verdade. 16. E sem dúvida alguma, grande é o ministério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, criado no mundo, recebido acima da glória. Acho que aqui está bom. O que o apóstolo Paulo está falando ao discípulo dele, o Timóteo? Que a igreja precisa andar na verdade. E essa verdade é apenas isso: pregar Cristo. Pregar Cristo, que é Deus, que se fez carne, veio na terra, tomou sobre si nossos pecados, morreu por nós na cruz, e pela obra que ele fez na cruz, nós temos a salvação. E esse Cristo nos manda pregar para converter toda a humanidade, para que a gente faça deles discípulos. Essa é a verdade básica. E uma igreja que não prega essa verdade, infelizmente, não pode clamar por avivamento. Porque esse é o fundamento, essa é a base. Lá atrás, em Mateus, quando Jesus anunciou esse projeto de criar a igreja, o que ele falou para Pedro? Sobre essa pedra, sobre essa verdade, que eu sou filho de Deus, eu sou o Salvador, o Cristo, o Messias, eu vou fundar a igreja. Então essa é a base. Irmãos, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que aqui nessa igreja prega e pregamos a verdade, que é Cristo ressurreto. Glória a Deus por isso. É só entrar na internet, ver 2, 3 coisas lá e perceber que infelizmente hoje as igrejas não pregam essa verdade. Por quê? Porque essa verdade é menos atraente. É menos atraente. O que é mais atraente? Falar para você: venha Deus, Ele vai te dar carro, vai te dar,
vai te dar, vai te dar, vai te dar, vai te dar. E a gente nem consegue tocar no pecado, porque se você começar a tocar o pecado, vai ferir o orgulho do homem e ele não vai voltar no dia seguinte. Infelizmente. Mas, irmãos, é a verdade. É a verdade. E você que está nessa igreja tem que dar glória a Deus. Glória a Deus por isso. Essa é a verdade. E nós, como cristãos, como membro, cada membro desse corpo que é a igreja, nós temos que permanecer nessa verdade. Jesus Cristo, nosso Messias Salvador, pagou o preço por nossos pecados e nos salvou. Ponto. Essa é a verdade. Não busca mentirinha. Não busca a pregação que vai massagear seu ego. Você quer ser avivado? Baseia a tua vida sobre essa verdade. Ponto. Ponto e ponto. É bom ouvir palavra motivacional de coach, é muito bom, né? Normalmente é bom, é legal. Mas infelizmente, isso com avivamento não condiz. Todos os lugares, os relatos, os acontecimentos de avivamentos foram ou precedidos ou acompanhados de quê? De arrependimento. Por quê? É isso. O arrependimento. É essa obra que o Senhor veio fazer aqui na terra. Não veio para me dar carro não, viu? Não veio para nos dar carro. O Senhor abençoa. Não estou dizendo o contrário, abençoa sim. E eu tenho vivido cada dia a bênção do Senhor na minha vida. Sou tão grato por isso. Irmãos, o Senhor abençoa. Mas a base é essa. Jesus Cristo, nosso Senhor Salvador. E nos chama a andar no quê? Que é o próximo pilar, andar na santidade. Quando o Senhor fala da igreja dele, minha igreja, meu corpo, eles nos chamam de quê? Nação santa. Santa, povo santo. A minha igreja tem que andar na santidade. Quem clama meu nome tem que se afastar de toda impureza. Santidade. A igreja tem que caminhar, andar na santidade. Porque o nosso Senhor, o nosso Deus é santo. Os 24 anciãos e os seres que estão na maior intimidade do Senhor, que estão com Ele lá, com Deus, a Bíblia nos fala o que eles clamam todos os dias. O Senhor é poderoso, o Senhor é glorioso, Ele é tudo isso. Mas qual é o principal atributo que eles clamam todos os dias sem se cansar? Santo, santo, santo é o nosso Rei. Ele é santo. Eu quero andar no avivamento, ser avivado o fogo. Tá, é bom, é muito bonito o fogo e tal, mas sem santidade não vai descer. Não vai descer. Para que o fogo desça, nós temos que caminhar na santidade. Não tem como. Temos que nos esforçar a viver uma vida de santificação. Nós ter noção, consciência de que como povo de Deus, como corpo de Cristo, não podemos tocar qualquer coisa. Não podemos fazer qualquer coisa. Nós não podemos dizer qualquer coisa. Santidade. Eu quero fogo, você quer fogo. Santidade. O Senhor não usa qualquer vaso não. Não um vaso bonito por fora não. Um vaso bonito por fora, mas por dentro está sujo. Vai usar não. Vai não. Santidade, irmãos. Santidade. E uma igreja que quer ser avivada, um corpo que quer ser avivado, tem que pregar e caminhar na santidade. Bom, santidade. Não é fácil, é difícil. Vivemos num mundo onde cada momento, cada instante, o inimigo criou todo um sistema que é desenhado de uma forma a jogar assim, colocar diante de nós meios
formas de cair no pecado. O que nós vemos, o que nós ouvimos, é tudo impureza. Infelizmente, parece que o mundo das trevas tomou posse, controle da nossa geração, do nosso mundo. Infelizmente, o pecado não está mais diante da nossa porta. O pecado está dentro de casa conosco. O pecado está do lado da nossa cama, olhando para nós. E aí, bicho, estou aqui. Então é difícil, mas nós temos que nos esforçar a viver essa vida de santificação, contar com o Espírito Santo, basear nossa vida na palavra, para poder desviar essas armadilhas, esses mecanismos, esses pecados que o inimigo joga entre nós. É preciso, é fundamental se nós queremos trazer esse avivamento. É fundamental se nós queremos o avivamento. Eu falei no início que a igreja é esse obstáculo, né, que impede o mundo das trevas de tomar posse da terra. Mas se nós, igreja, nós fazemos parte do sistema, não impediu o quê, bicho? Não impediu o quê? É nós, é parceiro. E às vezes, quando estamos diante de certas situações, começamos a clamar: oh Deus, sou teu filho, e pá. Mas, porque o Senhor falou, muitos, no último dia Ele vai falar: não te conheci. E essas pessoas, o quê? Eu fiz tal coisa, eu fiz isso por você, mas não te conheci. Quer dizer o quê? Que não é em qualquer lugar que a gente vê a manifestação, nem vou falar do Espírito Santo, mas sinais. Não é em qualquer lugar onde a gente vê sinais, até profecias e revelações, que tem o Senhor, que o Senhor está ali. Então, antes da gente buscar manifestações, buscar sinais, a gente tem que buscar santidade. Porque a gente pode perder, a gente pode ser mandado embora, perder a festa com o Senhor, não porque a gente não fez milagres, mas porque a gente não andou na santidade. A gente viveu uma vida de pecado. Então é muito bonito ver sinais, mas primeiramente caminhar na verdade e na santidade de Deus, primeiramente, e seremos avivados. O avivamento, quando a gente estuda as Escrituras, ele acaba sendo consequência de uma sucessão de eventos, de uma sucessão de atitudes, de uma sucessão de posicionamentos. Ele acaba sendo consequência. Amém? Próximo ponto. Acho que para hoje é o último, que é a oração. A oração. Um pouco atrás da palavra que eu li no início em Atos, o Espírito Santo descer e ter aquele avivamento, o que os discípulos, os apóstolos fizeram, eles permaneceram no cenáculo, orando, até ele descer. Oração. E não oração de um dia, não oração de uma hora, não oração de hoje orei e acabou. Não é isso. É uma vida de oração, de busca, clamar ao Senhor para que o avivamento desça, para que sejamos avivados. É clamar, permanecer. Não tem prazo, não tem tempo. Vai acontecer em 2 dias, vai acontecer em 3 dias. Não. E o avivamento do qual eu estou falando é aquele avivamento que vai descer para que a igreja possa mudar o rumo da coisa, o rumo da sociedade. É desse avivamento que eu estou falando. Quando nós oramos aqui, o Espírito Santo desce. E ele vai descer daqui a pouco. Quando vamos orar, ele já está aqui, mas a glória dele vai tomar conta de nós. Porém, quando nós saímos desses encontros, cheios assim da presença, capacitados, no fogo, e chegamos em casa, na verdade não é para deitar assistir Netflix, não. É para você usar esse fogo e dobrar os joelhos e começar a gritar: oh Espírito Santo, deixa mais, que Jardinópolis seja avivada, que Ribeirão Preto seja avivado, que o Brasil seja avivado. E deixa eu falar para você, não menospreze
esses 2, 3 minutos de oração pela vida das pessoas em Jardinópolis, pelo Brasil, que aqui fazemos todos os domingos. Não menospreze, não menospreze. Não, essa insistência, essa permanência, clamando ao Senhor, Pai, Pai, faça, faça, faça. Onde Ele vai falar, tá bom, chega, aí ó, toma avivamento. E enquanto cada igreja faz isso, aqui fazemos, creio que outras igrejas também, ao redor do Brasil, no mundo, o Senhor se lembra de vidas. Uma vez, no ministério do meu mentor, que vocês já conheceram, a gente estava orando pelas nações. Aí o cara que estava, o irmão que estava conduzindo a oração, de repente ele começava assim, vamos orar pela Suíça. Eu falei, oxe, Suíça está muito bem. Vamos orar pelos países que estão precisando. Aí não, vamos orar para tal. Ele ia dando os países assim, para nós era aleatoriamente, mas de repente o Espírito Santo começou a falar por intermédio de um outro irmão e falou que enquanto a gente estava orando por aquelas nações, o Senhor se lembrou de uma pessoa naquela nação que tem algum conhecido que está aqui, ali conosco, e por causa dessa oração a pessoa será visitada. E foi visitada. Então, mas pastor, estamos orando cada domingo, a gente ora, mas você sai de Jardinópolis, está assim, Brasil, não tem jeito. Mas a verdade, enquanto o avivamento não desce e a igreja permanece, insiste nessas orações, o Senhor se lembra de uma vida, salva uma pessoa ali, salva uma família ali, cura uma pessoa ali, liberta alguém aqui. Então não devemos menosprezar. Uma parêntese. Porque eu senti no meu coração que às vezes a gente perde esse ânimo de orar pelas pessoas, de interceder. E é isso que o Senhor quer. E eles nos ouvem. Não tem uma oração que eles não vê. E a nossa insistência. Um dia eu creio, acredito no Senhor que um dia o Brasil vai ter jeito. Eu creio nisso. Um dia Jardinópolis vai ter jeito. Eu creio nisso. Um dia meu país vai ter jeito, porque lá também é outra história. Mas vai ter jeito, porque continuamos insistindo, orando e clamando ao Senhor. Então, irmãos, temos que viver essa vida de intercessão. O Senhor, nesses últimos tempos, não está buscando pastores, apóstolos, diáconos, profetas. Os humanos gostam de títulos, mas tem uma coisa que conecta todos esses que o Senhor olha, é intercessão. Intercedores. Você é apóstolo, mas não intercede. Para que tu serve? É profeta, não intercede, não clama pela vida de pessoas, pela vida de nações, por coisas, por situações, por coisas que estão no coração do Senhor. Você não se coloca na brecha para clamar. Para que serve o teu título de diácono, bispo, para que bishop, não sei. E esses títulos que a gente vive inventando. Então, esses títulos são bons, são ótimos. É uma estrutura, uma organização na igreja. Sim, mas cada um tem que ter no coração uma coisa, que é a intercessão. A intercessão. A intercessão. O próximo ponto que eu ia abordar, mas não vou só mencionar, que era justamente uma igreja avivada, uma igreja que tem um propósito único. Eu falei da comunhão, da união. Isso também se reflete no propósito único. Eu quero tal coisa, Não, a igreja tem um propósito. E quando o Senhor pensou, quando Jesus pensou a igreja, Ele pensou nesse propósito que a gente já abordou aqui, os pastores já pregaram, que é ganhar as almas. E uma forma de ganhar essas almas é intercessão. A intercessão. Mesmo quando eu estou na rua, na minha casa, estou de joelhos dobrados e clamando a Deus para que Ele haja na vida de alguém. A intercessão. Então é isso, irmãos. É isso. Uma igreja avivada. Uma igreja que anda no amor, anda na união, anda na comunhão. Uma igreja que prega a verdade, que vive de acordo com a verdade de Jesus Cristo, que vive uma vida de santidade. É uma igreja
que vivem em oração. Não vou continuar a pregação. Vou parar. Você vai ficar de pé. Não vou chamar ninguém aqui hoje. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Le conte lavação.